Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! O Brasil Republicano, Raízes da Modernidade, é o título da unidade 3. Nesta unidade, conheceremos como o Brasil viveu a mudança da monarquia para a república, logo depois do fim da escravidão. Veremos também que o mundo vivia grandes transformações e os novos interesses europeus sobre a África, a Ásia e a América apareciam sob a forma de investimentos e implantação de relações de domínio. O que os europeus exportavam era um mundo considerado civilizado, moderno e progressista. No entanto, essa modernidade se desenvolvia sob a presença de relações que colocavam as sociedades vistas como atrasadas no lugar de subordinação. Qual era o lugar do Brasil nessas novas relações e como a modernidade se desenvolveu entre nós são algumas das questões que discutiremos nas aulas desta unidade. Que conversa fiada é essa aí? Não tá na hora de começar essa aula, não? A gente só estava esperando pelo senhor, coronel. Então vamos, né? A aula está começando. E hoje ela vai ser um pouquinho diferente das outras. Até agora, nós usamos documentos para investigar a história do nosso país. Nesta aula, nós vamos usar outra técnica, a técnica da história oral. Vamos tomar depoimentos, isto é, vamos ouvir o que as pessoas têm para contar. 1, 2, 3, gravando. Como você sabe, meu nome é Maristela. Eu trabalho de dia, estudo à noite, eu não tenho tempo a perder. Eu estou fazendo um trabalho sobre o coronelismo. E para isso, eu vou entrevistar o ator Antônio Petrin, que vai fazer o papel num filme em que o tema é justamente esse assunto. Não é mesmo, coronel? É isso mesmo, sinhazinha. O filme se baseia neste livro de Mário Palmério que se chama Vila dos Confins. E é história de verdade ou é inventada? Não, é uma história inventada, uma ficção, como dizem. Mas ele conta muito bem como funcionavam as coisas no Brasil no começo do século. E qual é o assunto? As eleições na roça. Eu posso ler um trecho? Claro, somos todos ouvidos, não é mesmo? Então vamos lá. João Soares estava com toda a razão. A política só se ganha com muito dinheiro, a começar pelo alistamento, que é trabalhoso e caro. Tem que se ir atrás do eleitor, convencê-lo a se alistar e ensinar tudo. A lida aqui é outra, labuta pesada de sol a sol, nos campos e currais. Marcar bezerro, curar bichadeira, rachar pau de cerca, esticar arame farpado, roçar invernada, arar o chão, capinar, colher. E quem perdeu tempo com a escrita e leitura em menino, logo esquece o pouco que aprendeu. Ler o quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso. A eleição vem aí. E o título de eleitor rende a estima do patrão. A gente vira pessoa. Ô, de casa! Como vai, pé de meia? Como vai você, pé de meia? Eu tô aqui pra... Um momentinho só. Quem é esse tal de pé de meia? Ele é o patrão do João Francisco? Não. João Francisco trabalha na roça. E o patrão dele é um poderoso fazendeiro. Desses que todo mundo chama de coronel. Esse vai ser o meu papel. Falando nisso, você sabe por que esses fazendeiros eram chamados de coronéis? Por quê? Isso vem lá do tempo do Império, quando em cada cidade tinha a chamada Guarda Nacional. Essa guarda era uma espécie de exército local e era formado só por aquelas pessoas que tinham alguma renda. E a patente mais alta, a de coronel, era dada ao homem mais poderoso da cidade.
E mesmo quando acabaram com a Guarda Nacional em 1918, continuaram chamando as pessoas que tinham mais poder de coronel, por costume. Para ser coronel não era preciso ser fazendeiro, mas tinha que ser muito rico. Mas como naquela época o Brasil era um país rural, a maioria dos coronéis, é claro, era fazendeiro. Mas voltando à história do livro, quem afinal é esse tal de Pé de Meia? O Pé de Meia era um cabo eleitoral do coronel. Era ele que tinha que ir atrás do pessoal da roça, para ninguém ficar sem título de eleitor. Para votar no coronel, é claro. Ou no candidato do coronel. Mas vamos continuar a história. Aqui. Pé de Meia é cabo eleitoral alistador de gente, pago por cabeça e tem que mostrar trabalho. Pois é, no Brasil daquele tempo, as eleições ainda estavam longe de ser do jeito que nós fazemos hoje em dia. Com todo mundo votando livremente. Mesmo assim, a verdade é que em matéria de eleições, o país progredia. Veja só. No Império, os brasileiros começaram a votar, mas só aqueles que eram mais ricos poderiam ser eleitos. E os escravos não podiam nem mesmo votar. Nas eleições de 1988, todos os cidadãos brasileiros puderam votar. Homens e mulheres, ricos e pobres, pretos, brancos e mulatos, alfabetizados e analfabetos. Um verdadeiro progresso. A gente pode entender a nossa história como uma luta dos brasileiros em favor de eleições cada vez mais livres e mais participativas. E a batalha dos políticos para conquistar os votos dos eleitores também é muito diferente dos tempos do coronelismo. Você se lembra do Pé de Meia, o cabo eleitoral do coronel? Não vai não, Pé de Meia. Descanse um pouco. Não tem pressa. É tão fácil. Já tá tudo rascunhado a lápis. É só ser encobrido por cima. Mas se o sujeito não sabia escrever direito, para que tanta trabalheira? Você se lembra da aula passada, não é mesmo? A primeira Constituição Republicana de 1891 dizia que para votar tinha que ser do sexo masculino, ter mais de 20 anos e, isso mesmo, ser alfabetizado. É por isso, para provar que sabia ler e escrever, a pessoa tinha que escrever um requerimento do próprio punho. E é isso que o João Francisco está fazendo com a ajudinha do Pé de Meia. Tudo por um título de eleitor. E para agradar o coroné, como disse o João Francisco. Exatamente. Agora, agradar para quê? Ora, porque era o coronel que trazia benefício para a roça. Na sua opinião, o que um político deve fazer pelo seu país? Deve ser honesto, né? Trabalhar bem. Você tem que se preocupar mais com a educação, com a saúde, com a condição de cada pai de família. Eu acho que a primeira coisa que eles deviam fazer era recolher as crianças da rua, sabe? Arrumar um lugar para as crianças de rua. Saúde, educação, segurança e fazer com que os brasileiros ganhem melhor também. Muito bem, no começo do século era o coronel que assumia as responsabilidades de satisfazer essas necessidades. Emprego, acesso à terra, assistência na doença ou na velhice, ajuda no casamento e até nos enterros. Tudo isso ficava por conta do poder do coronel. E ele só era reconhecido como chefe político se conseguisse tornar realidade essas coisas. E para conseguir isso, o coronel tinha que ter cacife político para poder negociar com o governo estadual. Quer dizer, ele precisava... dos votos do seu eleitorado. Exatamente. O trabalho não é fácil, não, senhor. Leva tempo. Quando o caboclo é ruim de ensino, eu mesmo encho o papel, errando de propósito, para parecer que foi o peão que preencheu. Mas quando o caboclo é jeitoso, como o seu João Francisco, é só dar uma mãozinha que a coisa vai. Uau! Minha vista não presta mais não. É besteira teimar. Dá licença, seu João.
João Francisco podia muito bem preencher o tal do requerimento, conseguir um título de eleitor, mas na hora de votar, escolher o candidato que bem entendesse. Não podia, não. Como não? O voto não era secreto? E secreto coisa nenhuma. A Constituição de 1891 trouxe muita mudança, mas naquela época o voto ainda era aberto. Quer dizer que todo mundo sabia em quem você votava? É isso mesmo. E se você não votasse no coronel, o negócio podia ficar feio pro seu lado. Muitas vezes o pessoal votava com aquele jagunço, assim, ó, vigiando de perto com as armas na mão. E se tinha 2 coronéis disputando a mesma eleição? O que acontecia? Aí levava quem desse mais. Mas então o voto virava uma espécie de mercadoria? Mais ou menos isso. Nas primeiras décadas da República, o voto era controlado pelos chefes políticos dos estados e municípios. É por isso que no começo da história desse livro, alguém falou que política só se ganhava com muito dinheiro? Exatamente. Tem um personagem aqui, o João Neves, que diz isso letra por letra. Quer ver? Eleição custa dinheiro. Um cabo eleitoral prático, como o pé de meia, garante o serviço, mas cobra 20 mil réis por cabeça. E as despesas não ficam só nisso. Precisa fazer o registro dos eleitores, buscar certidão de nascimento ou casamento fora do município, quando o caboclo nasceu fora, entrega dos títulos. Lá se vai um dinheirão. Depois boia e pagode. E condução para muita gente, pois roceiro, quando viaja, carrega a família toda. Na frente do juiz, precisa do pé de meia de novo para botar coragem no povo. Esse tipo de voto controlado pelos coronéis ficou conhecido como voto de cabresto. Mas essa relação entre os coronéis e seus eleitores não era apenas uma questão de controle político. Era uma relação de dependência mais ampla. As pessoas dependiam do favor do coronel até mesmo para suprir as suas necessidades básicas. Naquela época, não havia previdência. Tudo funcionava na base do favor. Não se afogue. Capriche. Você está implicando à toa com o F. E a letra é facinha. Se não decorou direito a voltinha, deixa. O juiz não repara, não. O coronelismo era a base do sistema político durante a Primeira República. Ele se sustentava nos líderes políticos locais, os coronéis, e suas relações com os eleitores. O coronel garantia assistência à população rural em troca de votos para os candidatos apoiados por ele. Como a eleição não era secreta, era possível coagir os eleitores que não aceitassem a indicação do coronel. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós vimos que o termo coronel vem do tempo do Império, quando existia a chamada Guarda Nacional. A guarda acabou, mas o costume de chamar o mais poderoso de coronel continuou. Vimos também que o coronel não precisava ser um fazendeiro, mas como o Brasil era um país rural, normalmente ele era um dono de terras. Mas para ser um chefe político reconhecido, o coronel precisava ter força política, ou seja, precisava de votos. Na disputa eleitoral daquele tempo, o voto virou uma espécie de mercadoria que era controlada pelos chefes da política, os coronéis. Se você quiser saber mais sobre o coronelismo e o mundo rural, dê uma boa lida no seu livro de estudos. Lá você vai encontrar mais informações. Inclusive, essa história de ficção do escritor Mário Palmério. Depois de ter lido tudo, você vai poder responder a seguinte questão: por que o poder dos coronéis era tão forte? Até a próxima.